Em 2008, um grupo de diretores que trabalhavam para um shopping de Brasília decidiram pedir demissão dos seus cargos e continuar a prestar serviços para o shopping como empresas. Todos eles abriram empresas no regime tributário Simples Nacional, que na época era novo e pagava menos imposto. Eles emitiam suas notas fiscais, pagavam os tributos normalmente e seguiam suas vidas. Até que, 6 anos depois, em 2014, a Receita Federal bloqueou todos os bens desses diretores e ambos foram acusados de fraude fiscal. E a razão disso tudo se resume em apenas uma palavra: Prolabore. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre Prolabore. Mas antes disso, eu já quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com todo mundo. Se você está pelo YouTube, vai lá no seu agregador de podcast favorito e procura por FacilityCast. E se você está em algum agregador de podcast nos ouvindo, vai lá também no canal do YouTube e se inscreve lá que tem conteúdo bem bacana. Dito isso, vamos lá conversar hoje sobre o Prolabore, né? Prolabore. Esses diretores aí tiveram um grande problema lá em 2014, né, considerado fraude fiscal por causa do Prolabore. Mas afinal, o que é o Prolabore? Então, Gabriel, Prolabore é uma palavra de origem latina, significa pelo trabalho. Show. É o salário do sócio. Basicamente. Então, se existe hoje a CLT, se existe a CLT para o funcionário, que é o salário, que é o salário, existe o contra-cheque, né? Existe o Prolabore para os sócios da empresa. Então, se você for pagar Prolabore para os sócios, né, eles serão beneficiados pela Previdência, eles irão pagar, né, imposto de renda, dependendo do valor. Então, é como se fosse um funcionário da empresa. Exatamente. A diferença básica, né, disso daí é porque o salário de um funcionário, além de pagar a Previdência e o imposto de renda a depender do teto, aí entram outros encargos, né? Sim, 13º, terço de férias, entra FGTS, entre outras coisas. Então, o Prolabore é um salário sem esse montoeiro de coisa, Sim, né? Sem 13º, sem férias, ele vai sem ter FGTS. basicamente o INSS e o imposto de renda da a pessoa física, depender do teto ali, né? Exato. Eu ouvi por aí que existe uma outra forma do sócio receber da empresa também, Sim. além do Prolabore. Sim. São os dividendos. São né? os dividendos. E qual é a diferença aí de Prolabore para dividendo, de dividendo para Prolabore? Então, quando a empresa fatura, então, por exemplo, a empresa fatura, tem várias simulações aqui, né? Contabilidade, por exemplo, para advogados, programadores, é onde a gente mostra lá as simulações. Então, quando a empresa fatura, ela vai pagar os impostos federais, estaduais, se for ICMS, se for venda de produto, ou ISS, por subserviço, que é prestação de serviço. Ela paga ali os impostos referente ao faturamento. Tem as despesas administrativas, sobra um recurso, né? Essa empresa sobra um recurso e ela pode pegar esse recurso, essa sobra financeira, e pagar os sócios. Ela pode pagar os sócios através de duas vias. Tem o Prolabore, como a gente falou, Sim. E os dividendos. O Prolabore a gente sempre explica para o cliente, é a via cara, né? Tem entre rendimentos tributáveis, o imposto de renda, a pessoa física, tem o INSS, dependendo do regime tributário da empresa ou do ramo de atividade, tem o imposto patronal, que é de 20%. Exatamente. Então a via é bem cara. Os dividendos, até então, no Brasil, ele é totalmente livre de imposto. Ele entra lá em rendimentos não tributáveis de imposto de renda. Rendimentos isentos e não tributáveis. Isso, exato. Então, essas são as únicas duas formas da empresa remunerar o sócio. Tem o juros sobre capital próprio, só que é um pouco mais complexo e não se aplica a todas as empresas. Isso mas é mais comercial, mas não é muito o foco aqui de uma média ou pequena empresa. Pequena e média empresa. Então, esses são os dois principais. Né? A questão é que todo mundo quer pagar como dividendos. Não vai pagar imposto, Não né? vai pagar nada. Então, a gente faturou, eu já estou pagando imposto na fonte. No faturamento. Né? No faturamento. Por que eu vou transferir todo esse meu recurso como Prolabore para pagar ainda mais INSS e imposto de renda? Então, essa é o grande problema que a gente tem hoje com relação à remuneração dos sócios. Legal. E qual o risco
de eu querer receber da minha empresa apenas como dividendo, não retirar um prolabore? Pronto, isso é algo bem comum, tá? Essa é uma dúvida bem recorrente aqui, né? A gente vai deixar, para não deixar o vídeo muito longo, tudo que a gente vai falar aqui sempre tem um fundamento jurídico. Sim, sempre tem ali as soluções de consulta, a lei complementar 233, que aqui é Régio Simples, e algumas leis. Então a gente vai deixar tudo aqui na descrição. Na fonte ali, né? Mas assim, o entendimento da Receita Federal é que o seguinte, isso é lá na COSIT 120 de 2016. Se a empresa for pagar os sócios e esse for um pagamento de caráter remuneratório, ou seja, por prestação de serviço que esse sócio prestou para a empresa, esse pagamento ele tem que ser por via de prolabore. Se não, pode pagar como dividendos. Se for apenas um lucro... Exato. Né? Ah, Bruno, mas eu quero trabalhar de graça, então não preciso de prolabore. Pelo entendimento da Receita, não. Mas aí você não pode pagar dividendos, entendeu? Então... Você abre mão dos rendimentos da empresa. Porque às vezes faz sentido. Pô, eu tenho um rendimento, sei lá, de aluguel, vou abrir uma startup e não preciso de nenhum tipo de receita dessa startup. Para reinvestir, né? Porque eu já tenho receita de outras fontes, né? Então eu vou pegar todo esse recurso e vou reinvestir na empresa. Beleza, faturou lá, sei lá, 100 mil reais, pagou os impostos, pega a sobra ali 70, 80 mil, vou reinvestir no projeto. Se a empresa não te remunerar por nenhum tipo de prestação de serviço, nem nada, você pode trabalhar de graça assim, aí beleza, tranquilo, não é necessário fazer as retiradas. Mas a partir do momento que a empresa começa a te remunerar, né, fazer alguns aportes na tua conta pessoa física, se isso caracterizar a remuneração por prestação de serviço da pessoa física, dos sócios, para com a empresa, isso tem que ser por prolabore. Tem que ser por prolabore. Exato. Não tem muito para onde correr. Não tem como correr. E assim, isso é meio controverso, mas a Receita Federal, através de soluções de consulta, ela já deixa bem claro. Tanto o caso mais recente teve essa situação dos diretores, que inclusive um desses diretores é cliente nosso hoje, não era na época, né? Tanto que a gente tomou conhecimento com base nisso, nessa situação que ele comentou. Mas o mais recente, mais acho que famoso, né, mais conhecido, é a situação agora da Globo, que mais ou menos uns 40, 50 artistas da Globo foram notificados pela Receita Federal porque a Globo estava utilizando da pessoa jurídica, né, contratação como pessoa jurídica com o objetivo de pagamento dos impostos. Então, né, não sei como é que está o desenrolar, né, desse processo, mas assim, se eles provarem que nessa empresa PJ do artista, por exemplo, do William Bonner, foi um dos acusados, se essa empresa que está emitindo nota fiscal contra a Globo, se o repasse de pagamento do Bonner, por exemplo, tiver lá bem discriminado o que é pagamento por remuneração de serviço, o que é dividendos, é muito difícil a Receita Federal conseguir êxito nisso. Problema. Né? Agora, se acontecer como aconteceu com os diretores, porque o que acontece, só voltando o caso, esses diretores, eles emitiam a nota fiscal, sei lá, de 50 mil reais contra o shopping, pagavam o imposto federal, município e tal, não sei o quê, sobrava ali 45 mil, 43 mil, e transferia todo esse recurso como dividendos, sem fazer a retirada de prolabore. Embolsava tudo limpo. Não, eu já paguei o imposto na fonte, então eu vou transferir como dividendos, que vai entrar em rendimentos não tributáveis, no meu imposto de renda, e tá tudo certo. Tá ótimo. Na declaração de imposto de renda, eles colocavam lá rendimentos tributáveis, 0, e rendimentos não tributáveis, os 40 mil vezes 12 lá, que era o que eles recebiam como dividendos. E aí, né, 6 anos depois, a Receita Federal chegou e falou, não... Tá inconstitucional. Não é inconstitucional, tá ilegal. Esses 40 mil reais aqui, na verdade, isso aqui não é pagamento de dividendos. Isso aqui é tudo prolabore. É prolabore porque é uma remuneração dos serviços que você está prestando para a tua empresa. Então tem que ser pago com prolabore. E aí? Tome INSS. E aí, 27,5% de imposto de renda dos últimos 5 anos, 11% de INSS, mais multa por má fé. Né? E aí, assim, foi bem complicado. Teve alguns diretores que tiveram bens bloqueados, tiveram que começar tudo do zero.
alguns foram embora do país, né? Foram para outros países, e assim, uma ré muito grande, né? Mas assim, no caso da Globo, a gente obviamente não sabe como é que é a operação contábil dessas PJs que prestam serviço para a Globo, mas se existir uma averbação do que é pago pelos serviços prestados e o que é dividendos, né? De forma que isso não caracterize um pagamento de salário, por exemplo, antecipações de dividendos com pagamento constantes, com valores fixos, mensais, isso pode caracterizar um pagamento de salário. Então, se você variar ou fazer uma retirada no final do ano, isso aí caracterizaria sim um dividendo. Então, se a operação tiver estruturada dessa forma, em tese estaria tudo legalizado. Mas se tiver uma estrutura semelhante a desses diretores, só pagando dividendos, aí sim é um problema grande. Legal. E para a gente finalizar aqui, como evitar isso, né? Como fazer esse planejamento e evitar problemas e, obviamente, dentro da lei, reduzir a carga tributária. Sim. O que a gente sempre aconselha, né, Gabriel, aqui nas nossas consultorias de planejamento tributário, é como aquilo que a gente falou aqui. É importante averbar o que é remuneração dos sócios da empresa. O que é remuneração tributável. Isso. Então, por exemplo, faturou, beleza. Quanto é que, por exemplo, uma empresa uma clínica médica, né? Quanto é que é a média salarial de um médico no mercado? Sei lá, R$3.000. Então faz uma retirada de R$3.000 e remunera esse sócio médico, né, responsável técnico, pelo valor de R$3.000. Né? E o resto você pode sim fazer as antecipações e pagar como dividendos. Né? Também, óbvio, se você for retirar tudo como um prolabore, obviamente vai ficar inviável. Muito alto. Mas também você colocar um salário de prolabore, por exemplo, para um médico... Um salário base ali, né? Um salário médio. Isso. Se você colocar só um salário mínimo, né? Tipo, a remuneração média de um médico não é um salário. Não é então R$1.200. Tá fora da realidade. Então, se você ler as soluções de consulta, a Receita não é clara com isso. Não só a Receita, mas todas as leis tributárias do país, ela nunca é muito clara. Nunca é direta. Ela sempre deixa a mercê ali da decisão do fiscal ali na hora. Mas assim, se você entender o espírito do legislador e também das empresas que cuidam das normas, como a Receita Federal, você vai entender que é importante você destacar esse prolabore e que esse prolabore esteja de acordo com o salário médio de mercado. Sim. Então, de novo, um médico ganhando um salário de prolabore é no mínimo, né, meio estranho, meio né? desconfiado. Então, né? se você tem uma clínica médica, coloca 3, 4 mil. Se você é programador de software, um engenheiro de software hoje ganha na média de 1.500, 2.500, né? Essa é a média, né? Tem engenheiro que ganha pra caramba, né? Mas se você colocar no Google salário médio de desenvolvedor de software, vai ter lá 2.500. Beleza, faz uma retirada de 2.500 de prolabore, que é a média que um profissional desse é remunerado. E o restante você pode enviar como dividendos. Como dividendos, exatamente. E eu acho que o mais simples de resolver também é conversar com um contador. Né? Conversa aqui com a gente, né? A Facility, a gente vai estar pronto para conversar com você, te instruir, ver qual é a média de mercado, né? Porque às vezes também o Google pode estar bem desatualizado, então, que é bem difícil, né? Mas pode acontecer, então conversa com a gente aqui também, que a gente faz uma pesquisa e a gente vê, acho que o ideal para você é um salário, 3 salários e meio, e aí, obviamente, fazer um planejamento tributário, fazer com que você reduza sua carga tributária dentro da lei e não deixar margem para a Receita Federal depois, né, te multar, enfim. Exato. Algo mais? Só isso. É isso, pessoal. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, deixar o like nesse vídeo aí, compartilhar com todo mundo. Se você está nos ouvindo por algum agregador de podcast, não se esqueça de avaliar o nosso podcast aí. E vai lá no canal do YouTube e já se inscreve lá também. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu. E caneta azul. Câmera foi. Foi? Pois volte. É pavão pra comer. Olá, eu sou o Robertinho.